O vídeo nós vamos estar falando sobre válvula redutora de pressão, muito utilizada principalmente para trabalhos de reduções de perdas de água. Vamos imaginar aqui que eu tenho um reservatório, em que esse reservatório abastece uma rede de distribuição de água. E o desnível geométrico que eu tenho desse reservatório até o ponto mais baixo dão lá em torno de 80 metros de desníveis. Esse desnível que o reservatório está muito mais alto em relação à parte do fundo vamos imaginar, do bairro ou do setor, tem uma cota muito mais baixa, um desnível geométrico muito mais baixo. Sendo 80 metros, nós vamos ter pressões muito elevadas aqui, próximos até de 80 metros de coluna d'água, principalmente no período noturno, onde eu não tenho consumo de água. Ao não ter o consumo de água, é o momento que eu tenho maior pressão na rede de distribuição. E a gente sabe que pressões em torno de 80 MCA são pressões muito altas que vão fazer com que eu tenha uma grande chance de ter rompimento de rede e aparecer vazamentos. Assim, os projetistas muitas vezes, para não ter que fazer um outro reservatório intermediário aqui, que esse reservatório teria a função de quebrar a pressão e ele abastecer uma outra região, ou seja, se torna muito caro fazer um outro reservatório. O princípio que se tem muitas vezes é em algum lugar, e aí vem um projeto, instala uma válvula redutora de pressão. O que é a função dela? Ela é como se fosse um registro de abrir e fechar, em que ela tem a função de quebrar a pressão. Então vamos imaginar que eu estou chegando com a pressão muito alta e eu quero diminuir essa pressão para que a jusante, ou seja, para frente desse ponto, eu trabalho com pressões menores aí. Então aqui ó, é uma válvula redutora de pressão, lembrando que esse vídeo não é da Novaes, ele está disponível no próprio YouTube, tá? E esse vídeo eu estou mostrando aqui ó, o fluxo de água vindo nesse sentido. Nesse momento a válvula está 100% fechada, pressão muito alta na chegada e você vê que eu estou com pressão zero na saída, ou seja, eu não estou deixando água passar, ela está fechada a 100%. Aí eu começo a mexer aqui o meu piloto, isso daqui chama piloto da minha válvula redutora de pressão, em que eu abrindo o piloto, eu vou agora deixando a água passar, porque ao abrir o piloto eu abro a válvula e essa água começa a passar. Mas a água bate no meu dispositivo da VRP e quebra a pressão, pois é uma perda de carga localizada. Então estou vindo com uma energia, essa energia passar, eu só tenho esse espacinho para passar, eu causo uma perda de energia significativa, diminuindo a pressão para frente. Eu regulo isso daqui para a pressão que eu quero trabalhar. Então vamos supor, estou chegando com 50 MCA e quero sair com 20 MCA. No piloto eu vou regular para que eu saia aqui a pressão de saída. E ela me quebrou, por exemplo, nessa situação, 30 metros de coluna d'água, entrando 50, saindo 20. E aí eu vou acompanhando, tá? Qual é a pressão que eu estou tendo de montante, que é no P1, então tá vindo aqui com uma pressão alta, e vou acompanhando qual é a pressão que está aqui na saída. No caso aqui que a gente está dando como exemplo, 50 e saindo 20. Ao longo do dia, a pressão de montante vai variando, porque essa pressão depende do consumo. Quanto mais consumo eu tenho, maiores são as perdas de carga, menor é a pressão na rede. Quanto menos consumo eu tenho, maior é a pressão na rede. Então a pressão de montante, ela vai ao longo do dia mudando. E ela vai ao longo do dia, essa válvula vai modulando para que a minha saída tente sair o mais constante possível, tá? Então é lógico, você repara aqui que agora a pressão deu uma aumentada durante o dia, mas a pressão de saída tendeu a sair por igual. E isso daqui, quando uma VRP ela é dimensionada, isso tem que ter um dimensionamento, mais para frente nós vamos falar do dimensionamento de VRP, ela tem então ter o diâmetro, né? Vamos supor que o diâmetro é de 6 polegadas da rede, eu vou colocar uma VRP de 6 polegadas? Não, ela tem que ser dimensionada para que a pressão de saída dela sempre seja constante. É muito comum a gente ver VRPs que não estão atuando na prática. Um dos motivos dela, o que não está atuando? Ou ela fica toda aberta, ou ela fica toda fechada, ou ela não consegue modular, ou a pressão de saída dela não fica o tempo todo constante, é porque muitas vezes o dimensionamento não está correto. Outras vezes é porque ela não está tendo manutenção. Mas o dimensionamento dela é fundamental. Então ela fica abrindo e fechando quando ela está dimensionada corretamente, bem como a manutenção dela está em dia, ela abre e fecha
e a pressão de saída fica sempre constante, quebrando a pressão. E aí vamos imaginar que eu estou chegando com 50 aqui, quero que saia com 20. Eu quebrei 30 MCA de pressão. Então se aqui eu tinha 80 MCA, quando quebrou 30 MCA, as pressões aqui embaixo podem ficar próximo de 50 MCA, mas não 80 MCA, fazendo com que a chance de rompimento das tubulações se torne menor. Lembrando que a válvula redutora de pressão não é só instalar e virar as costas. Você precisa sim fazer uma manutenção e uma rotina frequente. A gente recomenda que em média a cada 6 meses vai uma equipe de manutenção. Essa equipe de manutenção verifica o piloto dela, faça as limpezas que precisa fazer para que ela atue da melhor forma possível.